é necessário nós falarmos sobre a volta de Jesus. Por quê? É uma realidade. Jesus está voltando. Amém? Jesus vai voltar. Mas, uma outra pergunta é: você está preparado? Você está preparado para a volta de Jesus? Você lê Apocalipse com medo, ou você lê Apocalipse falando, que maravilha, meu Deus, olha como meu Deus é vencedor, olha como meu Deus é maravilhoso, como meu Deus é extraordinário, vencendo vem Jesus? Ou você olha para Apocalipse e fala assim, não, eu não quero ler. Não, eu não quero aprender sobre a volta de Jesus porque eu tenho medo. Ai, vai acontecer isso, vai acontecer, ai, não quero nem saber, é melhor deixar Apocalipse de lado. Aí você lê de Gênesis até Judas, e você deixa Apocalipse para lá. Mas não, queridos irmãos, Apocalipse é um livro maravilhoso e extraordinário. Por quê? Ali nós sabemos como vão suceder, ou como vai suceder a volta de Jesus. Mas, vocês sabiam que a volta de Jesus não está apenas colocada em Apocalipse, ou não está apenas escrita em Apocalipse? A volta de Jesus, o fim dos tempos, está em praticamente todos os livros das Escrituras. Nós vamos ver nas cartas, nós vamos ver os profetas falando, nós vamos ver inúmeras passagens que nos dizem sobre a volta de Jesus. E hoje eu gostaria de dar início a essa série de mensagens com o título que é Vivendo na Expectativa da Volta de Jesus, que vai ser o tema ou o título de toda a nossa série, Vivendo na Expectativa da Volta de Jesus. E por que que eu trouxe esse título para essa série, queridos irmãos? Porque todos nós precisamos viver na expectativa da volta de Jesus. Todos nós precisamos estar preparados para a volta de Jesus. E estar preparado para a volta de Jesus é estar esperando, é estar ansiando pela volta dele. E eu gostaria de transmitir hoje a mensagem que se encontra na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, dos versículos 8 a 11. Vamos abrir a palavra de Deus? Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, dos versículos 6 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Queridos irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo, primeira coisa, o apóstolo Paulo trazendo uma mensagem para um dos seus discípulos amados. E nós conhecemos a carta a Timóteo e a carta a Tito como cartas especiais, porque elas são cartas pastorais. Primeira carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo e a carta a Tito são cartas pastorais, em que o apóstolo Paulo, no alto da sua experiência cristã, da sua maturidade cristã, preso em grilhões, preso em uma masmorra romana, ele está próximo da sua morte. Por isso que nós vemos ali que ele fala, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O que significa isso, queridos irmãos? Que ele estava para morrer, por causa do evangelho. E ao estar por morrer, ele precisava passar uma mensagem para os seus discípulos, porque nós sabemos, queridos irmãos, e eu quero que os irmãos prestem bem atenção aqui, que a mensagem do evangelho não pode morrer conosco, ela precisa ser passada adiante, ela precisa ser transmitida.
Assim foi com Jesus Cristo. O próprio Cristo veio, mas na sua primeira vinda, ele veio para morrer pelos nossos pecados, ressuscitar ao terceiro dia e ascender aos céus, subir aos céus para estar à direita de Deus, e agora, neste momento, ele está cumprindo o seu propósito, que é o de interceder por todos nós, que continuamos aqui, pregando a sua palavra. E Cristo passou a sua mensagem, o seu propósito de vida para os seus discípulos, que foram primeiramente os 12. Depois nós vamos ver que ele tem um encontro extraordinário com Paulo, em que Paulo perseguia os cristãos, mas no caminho para Damasco, ele caiu do cavalo, ele viu uma forte luz, uma luz estrondosa, que era mais forte que a luz do sol, e ele ouve uma voz em que Cristo fala com ele e diz: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Paulo se converte, Paulo entende a pregação do evangelho e ele começa a pregar o evangelho. Até o momento em que ele chega nessa situação que nós encontramos aqui, em que ele está preso simplesmente porque ele pregava a palavra de Deus. Paulo fez alguma maldade? Paulo cometeu algum crime? Não. Ele simplesmente pregou a palavra de Deus, falou do amor de Jesus Cristo, mas Cristo já havia mencionado que por falar do amor dele, por falar de Jesus, as pessoas odiariam tanto ele quanto a nós, porque primeiro odiou a ele. E aqui Paulo ele está falando exatamente isso para Timóteo. Ele está falando assim: Timóteo, a minha hora se encerrou, mas você pode continuar. Você deve continuar pregando. Por quê? Eu já não vou pregar mais. Eu combati o bom combate, eu corri a carreira e guardei a fé. E isso deve ser também para as nossas vidas, queridos irmãos. Não pensem que a pregação do evangelho deve ser somente para o pastor. A pregação do evangelho é para todos nós. E aqui, queridos irmãos, nós estamos vendo exatamente isso que o apóstolo Paulo está trazendo para Timóteo. O seguinte: Timóteo, continua a minha caminhada. Continua a jornada do evangelho. Porque Jesus Cristo está voltando. E Timóteo estava passando por uma situação um pouco delicada, pois no final da vida do apóstolo Paulo, muitos começaram a abandonar o caminho. Por dois motivos. Primeiro, com medo das perseguições, e segundo, e principal deles, por amarem o mundo. Por amarem as coisas deste mundo, as pessoas estavam abandonando o apóstolo Paulo. E Timóteo estava começando a se tornar ou ficar desanimado com o evangelho. Pastor, como você sabe disso? Vamos acompanhar comigo essa própria segunda carta a Timóteo, ali no capítulo 1, em que ele diz, no versículo 6 e 7, por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Versículo 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então, vejam aqui que o apóstolo Paulo ele está escrevendo essa carta para Timóteo, dizendo: Timóteo, você está desanimado. Timóteo, você está cansado. Timóteo, você está esfriando na sua fé. E aí o apóstolo Paulo, ele faz o quê? Ele vira para Timóteo e fala assim: meu lindinho, acorda. Meu lindinho, Deus é cuti-cuti com você, te ama tanto, meu lindinho. Paulo faz isso? Paulo faz o quê? Timóteo, eu te admoesto, acorda. E reavives o dom que Deus deu para você. Ou seja, acorda, porque Jesus está voltando. Acorda, reaviva o dom que há em você, porque Jesus está voltando e não tem tempo para desânimo.
Porque Jesus pode voltar ainda hoje mesmo, e como estará o seu coração? Como estará a sua candeia? Estará queimando ou estará apagada? Estará com óleo ou sem óleo? Se Jesus voltasse hoje, para onde iria a sua alma? Ou para onde você passaria a sua eternidade? Qual seria o seu destino? Qual seria o seu futuro? E aí, queridos irmãos, nós conseguimos entender o que está no capítulo 4, dos versículos 8 a 11. Porque o apóstolo Paulo vira para Timóteo e diz para ele assim: Timóteo, eu quero chamar a sua atenção, porque você antes era um conhecedor da palavra, você é um pastor, você é um discípulo de Deus, mas você está esfriando na fé. Então eu te admoesto para que você não tenha vergonhas só porque eu estou encarcerado. Não tenha vergonha do evangelho de Jesus. Continue pregando, continue fazendo a sua obra. E principalmente, a primeira lição que nós aprendemos essa noite: tenha amor pela volta de Jesus. Porque vejam o contraste que o apóstolo Paulo traz nessa mensagem, queridos irmãos. Existem dois amores aqui. Existem duas coisas que as pessoas podem amar. A primeira delas, a volta de Jesus, a vinda de Jesus. E a segunda delas, o amor por este mundo. E aí o apóstolo Paulo diz no versículo 8: veja, Timóteo, que Jesus Cristo tem preparado para mim a coroa da justiça, mas não somente para mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E depois, no versículo 9, ele diz ali, no versículo 10, perdão, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Então existem esses dois amores. Existem essas duas coisas, que é o amor pelo mundo e o amor pela volta de Jesus. E a pergunta que nos resta, o que nos fica essa noite, é a reflexão: o que nós temos amado? Ou onde está o nosso amor? O nosso amor está nas coisas deste mundo, ou o nosso amor está pela volta de Jesus, pela vinda de Jesus? Porque se nós estivermos amando mais ao mundo do que a Cristo, nós não somos dignos de Cristo. É o que a palavra nos diz, eu não estou inventando. Jesus Cristo disse que se nós não amássemos mais os nossos pais, as nossas esposas, nosso marido, seja lá quem for, mais do que ele, nós não éramos dignos dele. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque somente Cristo nos entregou tudo naquela cruz. Somente Jesus nos entregou a sua última gota de sangue, a sua última gota de suor naquela cruz. Para perdoar pessoas boas, maravilhosas, lindas e fantásticas? Não. Para perdoar pobres e miseráveis pecadores que carecem da glória de Deus. Só Ele fez isso. A palavra do Senhor nos diz que, por uma pessoa boa, alguém até se atreveria a entregar a sua vida, mas para uma pessoa má, ninguém entregaria a sua vida. Então, isso é o que Jesus Cristo fez por nós. Por isso que Jesus Cristo deseja que tenhamos amor pela sua volta. Por quê, queridos irmãos? Ele deu a sua vida por nós. Ele perdoou as nossas dívidas. Ele perdoou tudo o que nós fizemos de errado, de acordo com a sua misericórdia e com a sua graça. Não há nada que nós possamos fazer para alcançar a misericórdia, a graça de Deus. É dado naturalmente para nós, gratuitamente para cada um de nós. Por isso que o apóstolo Paulo vira para Timóteo e diz: Timóteo, onde está o seu amor? Porque se você não estiver com o seu amor voltado para a vinda de Jesus, você vai se perder neste mundo, assim como Demas se perdeu. A Bíblia nos diz: quem está de pé, cuide-se para que não caia. E queridos irmãos, no mundo que nós estamos vivendo atualmente, o que mais afasta pessoas da igreja é o amor pelas coisas deste mundo. Antigamente, ali por volta dos anos 2000, o que mais se falava nas igrejas era: Jesus está voltando. O que mais se falava nas igrejas era: arrependa-se dos seus pecados, porque Jesus está voltando e você precisa de salvação. 25 anos se passaram, hoje mais o que se fala nas igrejas é como você é lindo, como você é maravilhoso, receba dinheiro, receba prosperidade, receba um iate, faça 12 dias de tanto para você ter 12 meses de vitória, 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 vitória. E o amor pela volta de Jesus? Aonde foi? Se acabou, se encerrou. Porque as pessoas estão amando mais
o mundo e se esquecendo do amor por Jesus Cristo. Anos 2000, lá em São Paulo, a gente passava pela Marginal Tietê, existiam outdoors lá que proclamavam: Jesus está voltando. E por que isso acontecia? Porque nos anos 2000 o pessoal estava com medo do mundo acabar, aí todo mundo queria saber de Jesus Cristo. Mas aí Jesus não voltou em 2001, não voltou em 2002, não voltou em 2003, não voltou em 2012, não voltou ainda. Mas o que interessa não é quando Cristo vai voltar, o que interessa é o nosso amor pela volta de Jesus. Porque ele pode voltar a qualquer momento, ele pode voltar hoje, ele pode voltar amanhã. E uma coisa extraordinária, ele não vai avisar quando ele voltar, ele simplesmente vai voltar. Mas cadê o amor pela volta de Jesus? O Senhor Jesus Cristo nos disse que quando ele voltasse, acharia ainda fé na terra? O que isso significa? Que o amor de muitos se esfriaria. E não é uma realidade? O amor de muitos não tem se esfriado? Pastor, eu não estou aqui nem falando, gente, do amor por Jesus em um primeiro momento. Eu estou falando simplesmente pelo amor. O amor ao próximo. O amor às pessoas. Tantos outros casos que nós temos visto por aí. O amor de muitos se esfriando. O amor pela volta de Jesus, então, é quase extinto. Mas nós, queridos irmãos, precisamos estar atentos, amando a volta de Jesus, para que não venhamos a cair nas coisas deste mundo. Porque foi isso que aconteceu com Demas. Vejam aqui, queridos irmãos, que ele fala: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. E o que é mais importante, é que Demas não abandonou apenas o apóstolo Paulo, ele abandonou a sua fé, ele abandonou Jesus. Demas era um crente, Demas era igual a mim e a você. Demas frequentava a igreja, Demas estava ali nas reuniões de oração, Demas estava ali nas reuniões de domingo, Demas estava ali louvando ao Senhor. Demas estava ali cantando: é dele e por ele que eu estou gastando a minha vida. Demas estava lá louvando, mas de repente apareceu no caminho de Demas a riqueza. De repente apareceu no caminho de Demas uma pessoa que lhe chamou a atenção, uma mulher que lhe chamou a atenção e lhe tirou do caminho. E Demas abandonou a fé, porque ele amou mais o mundo e as coisas que existem neste mundo. Queridos irmãos, jovens, todos nós, guardemos os nossos corações e os nossos olhos das coisas que existem neste mundo. Cuidado. Cuidado com aquilo que está no Instagram, cuidado com aquilo que está no TikTok, cuidado com o que o seu coração deseja, porque o seu desejo pode se tornar em uma obsessão, e essa obsessão tirará você dos caminhos de Jesus. Cuidado. O mundo está cheio de atrações, o mundo está cheio de entretenimento para nos fazer esfriar da nossa fé. Cuidado, para que não seja você aquele que abrace o mundo, que ame o mundo e se desvie dos caminhos do Senhor. Queridos irmãos, eu pego no pé dos irmãos aqui, eu pego no pé de cada um, porque eu não quero ver nenhum dos irmãos aqui se afastando dos caminhos do Senhor. Eu não quero ver ninguém abandonando a fé. Eu não quero ver ninguém longe da palavra de Deus, queridos irmãos. Porque nós amamos a volta de Jesus, nós amamos Jesus Cristo e nós queremos que todos permaneçam e não se percam dos caminhos, queridos irmãos. Porque a salvação é o que existe de mais importante nas nossas vidas. Porque este mundo é passageiro, mas Jesus Cristo é eterno. A eternidade é o que mais importa. Este mundo, tudo que nós fazemos deve ser para a honra e glória de Deus. O nosso casamento deve ser para a honra e glória de Deus. Os nossos filhos devem ser para a honra e glória de Deus. O nosso carro, a nossa casa, o nosso trabalho, tudo, os nossos sonhos devem ser para a honra e glória de Deus, queridos irmãos. Porque se nós amarmos este mundo nos consome. Salomão, o homem mais sábio que já existiu depois de Jesus Cristo, infelizmente, ele amou esse mundo. Ele se perdeu com as inúmeras mulheres que ele teve,
e ele começou a adorar outros deuses, queridos irmãos, e ele abandonou o amor por Deus. Lá no final da sua vida, que ele foi perceber que tudo isso era vaidade e que nada adiantou. E que ele perdeu um bom tempo da vida dele, que ele deveria estar adorando a Deus, ele se tornou uma pessoa que amou este mundo. Por isso, essa primeira lição precisa estar vocalizada em nossos corações. Jesus Cristo está voltando, mas onde está o nosso amor? Onde está o nosso coração? Certa vez, eu fui conversar com um amigo meu, que ele era cristão na faculdade, e eu era o camarada desviado. Eu era o camarada terror. E eu virava para ele e falava assim: meu amigo, vamos para a balada? Aí ele falava: não, que isso, eu não vou para a balada, eu tenho uma vida cristã. Eu falava: para com isso, para de ser bobo, vamos curtir a vida, você é novo, eu sou novo, todo mundo é novo. Aí eu falava para ele: vamos para a balada? Ele falava: não vou para a balada, vou, né, os caminhos do Senhor. Beleza. Depois de certo tempo, a gente concluiu a faculdade, Deus alcançou a minha vida, glórias a Jesus por isso, queridos irmãos. E aí eu fui conversar com ele a respeito da volta de Jesus, porque ele era um cristão mais antigo na fé, mais experiente na fé. E eu falei para ele: meu amigo, você deseja que Jesus volte? O que você imagina da volta de Jesus? Você quer que Jesus volte imediatamente? Imagina como vai ser maravilhoso a gente ver Jesus Cristo face a face, o nosso mestre, estaremos juntamente com ele. Ele virou para mim e falou assim: então, eu quero que Jesus volte, mas antes de Jesus voltar, eu quero me casar, eu quero viajar ao mundo, eu quero comprar um cachorro, eu quero ter uma bicicleta, eu quero fazer um monte de coisas. Por quê, queridos irmãos? O que deve estar primeiramente no nosso coração é a volta de Jesus, porque Jesus voltando, nada mais importa nas nossas vidas. Jesus voltando, o seu carro fica. Jesus voltando, a sua casa fica. Jesus voltando, esse microfone cai no chão e o pastor sobe, graças a Deus. E não vai ter tempo dessa coisa: eu vou grudar no pé do... Não, não vai grudar no meu pé nada não, eu quero subir leve, eu quero subir tranquilo. Porque, queridos irmãos, a palavra do Senhor nos diz que será em um piscar de olhos. E nós precisamos estar vivendo as nossas vidas pensando em todo momento: e se Jesus voltasse hoje, o que aconteceria? E se Jesus voltasse hoje, será que os meus filhos iriam comigo? E se Jesus voltasse hoje, será que a minha família iria comigo? Porque é a eternidade no céu ou a eternidade no inferno. Ah, mas Deus vai salvar porque é bonzinho? Não, Deus não salva ninguém porque é bonzinho, porque todo mundo é mau. Deus salva as pessoas que têm a Cristo. A salvação é pela fé em Jesus. E nenhum outro nome foi dado, a não ser o nome de Jesus, para se ter a salvação, queridos irmãos. Por isso que nós precisamos estar com os nossos olhos fixos em Jesus, pregando a palavra de Deus, vivendo para Jesus, porque as pessoas estão tendo a sua eternidade decretada para o céu ou para o inferno, por causa do nome de Jesus. Aceita ou não aceita? E aí, queridos irmãos, nós, amando a vinda de Jesus, nós iremos atuar da segunda maneira que a palavra do Senhor nos ensina, que é a segunda lição de hoje à noite. A segunda lição é, queridos irmãos, uma vez que a vinda de Jesus é iminente, como nós temos nos comportado? Uma vez que nós precisamos entender onde está o nosso amor, se está no amor das coisas que são do mundo, ou o amor que está em Jesus Cristo, ou na sua volta, como nós temos nos comportado? Nós temos sido úteis ou inúteis para a obra de Deus? Porque vejam o que Jesus Cristo, ou o que a palavra do Senhor nos ensina através de Paulo, aqui no versículo 11, queridos. Vejam ali: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Ou seja, quem é esse Marcos? Marcos é João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Marcos não foi um discípulo direto de Jesus, ele foi um discípulo direto dos apóstolos. E aí, queridos irmãos, ele acompanhou o ministério dos apóstolos. Mas teve um determinado momento em que o apóstolo Paulo e Barnabé, eles estavam viajando juntos e eles estavam levando Marcos. Chegou um momento que Marcos ficou chateado com as coisas que estavam acontecendo. Provavelmente ele falou: eu não gosto da comida nessa viagem,
eu não estou gostando do balanço do mar, tá muito chato isso daqui, tô com saudade do meu videogame, tô com saudade dos meus filmes, tô com saudade da minha Netflix, eu quero voltar para casa. Aí Marcos pegou e voltou para casa. E isso causou um racha entre Barnabé e Paulo, porque Barnabé falou assim, não, a gente tem que insistir com ele, nós precisamos continuar com ele. E Paulo disse, não, eu vou continuar a minha viagem, se você quiser voltar, você volta com ele. Então, em um primeiro momento, Marcos foi uma pessoa inútil para o evangelho, porque ao invés de amar a mensagem da cruz, ao invés de amar a mensagem de Cristo, ele amou mais as coisas deste mundo, e ele falou assim, eu desisto dessa viagem, eu não quero mais, porque a minha casa é muito mais confortável, porque estar debaixo do ventilador é muito mais legal, ligar o ar-condicionado e ficar tranquilão na minha casa é muito melhor assistindo o Faustão. Não tinham essas coisas, tá, queridos irmãos? Tá? Só para que os irmãos façam uma ação. Mas o que nós aprendemos aqui? Que Marcos, em um primeiro momento, amou mais o mundo. Mas o Espírito Santo de Deus tocou no coração de Marcos e falou assim, Marcos, Jesus está voltando, deixe de ser um servo inútil e se torne um servo útil, faça a obra do Senhor. E aí Marcos, lá no final da vida do apóstolo Paulo, se torna alguém útil para o próprio apóstolo, que havia falado para Barnabé que eles desistissem de Marcos e continuassem a viagem. Então Marcos, no final da vida de Paulo, se tornou em alguém útil para a obra de Deus. E isso daqui, queridos irmãos, nos ensina em nossas vidas o que nós estamos fazendo com relação à obra do Senhor. Temos sido servos úteis ou servos inúteis? O que nós estamos fazendo? Existe uma musiquinha muito bonitinha que a gente vai aprendendo, queridos irmãos, quando a gente tem filho. A gente começa a aprender umas músicas aí que a gente não sabia antigamente. A gente começa a aprender Galinha Pintadinha, a gente começa a aprender um monte de músicas por aí. E uma das músicas é: criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. A irmã sabe porque a irmã tem filho pequeno. Criança não trabalha, criança dá trabalho. E queridos irmãos, infelizmente, essa é uma realidade dentro das igrejas. Muitas e muitas pessoas, ao invés de trabalharem para a obra de Deus, não trabalham, mas dão trabalho. E o porquê que isso acontece, queridos irmãos? Por falta de maturidade cristã. Por falta de olhar para Cristo com amor e falar assim, o mundo não gira em volta do meu umbigo. O mundo é Cristo. O propósito da minha vida é Cristo. A razão do meu viver é Cristo. Eu vou continuar fazendo a obra. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou entregar a minha vida a Ele, porque vale a pena viver para Jesus. Como vale a pena, queridos irmãos. Como é maravilhoso nós trabalharmos na obra do Senhor, porque nós sabemos que Ele está voltando. E uma vez que nós amamos a vinda e a volta de Jesus, nós fazemos a nossa parte e trabalhamos para Ele, porque não há tempo a perder. Jesus Cristo deseja salvar pessoas. Jesus Cristo deseja que pessoas sejam alcançadas. Mas vocês acham que Jesus vai mandar anjos do céu na casa de cada pessoa falando assim, olha, se arrependam porque Jesus está vindo aí? Jesus nos deu o privilégio de pregar a sua palavra. Jesus poderia fazer isso? Sim, Ele poderia, mas Ele nos deu o privilégio de alcançarmos vidas, de alcançarmos almas, e Jesus conta comigo e conta com cada um de vocês para pregar a sua mensagem, para anunciar aos quatro cantos do mundo que Jesus Cristo está voltando e que nós precisamos da sua salvação. Nós precisamos dele nas nossas vidas. Jesus Cristo deseja te utilizar no trabalho, Jesus Cristo deseja te utilizar na sua escola, Jesus Cristo deseja te utilizar no seu bairro, Jesus Cristo deseja nos utilizar na cidade em que nós estamos inseridos. Por isso, queridos irmãos, que ontem nós fizemos aquele trabalho que nós fizemos, para declarar para o mundo que Jesus Cristo é o Senhor, para declarar para o mundo que Jesus Cristo está voltando, e que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados, entregar as suas vidas a Jesus, porque Ele voltará. E uma vez que nós amamos a vinda e a volta de Jesus, nós entregamos tudo para Ele. Nós damos tudo para Ele.
ainda que isso possa nos custar inúmeras coisas. Por isso, queridos irmãos, que não é tempo, não há mais tempo para nós ficarmos perdendo tempo com as coisas bobas deste mundo, com brigas, dissensões, facções, com amores terrenos, porque Jesus Cristo está voltando, e Satanás o que mais deseja é tirar a nossa atenção da volta de Jesus, porque o que ele mais quer é pegar uma igreja, ou quando Jesus voltar, a igreja estiver despreparada para a volta de Jesus. Mas nós não, queridos irmãos. O pastor está alertando que todos nós possamos ter os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mentes abertas para a volta de Jesus, queridos irmãos, porque Jesus está voltando. Sejamos úteis, não sejamos pessoas inúteis, façamos a obra de Deus, queridos irmãos, nos esquecendo das coisas que para trás ficam e olhando para a vinda e a volta de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está voltando, queridos irmãos. E a última lição, queridos, é que uma vez que nós amamos a volta de Jesus, uma vez que nós entendemos que não podemos ser pessoas inúteis na obra de Deus, nós precisamos entender também que vale a pena, porque Deus é galardoador, Deus é presenteador. De quem? Daqueles que amam a sua vinda. Olha o que ele fala ali no versículo 8, acompanhem comigo. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, não somente ao apóstolo Paulo, mas também a todos quantos amam a sua vinda, porque assim é o nosso Deus, assim é o nosso Senhor, queridos irmãos. Deus não presenteia apenas o pastor, Deus não presenteia apenas o apóstolo, Deus não presenteia apenas o bispo, não, Deus presenteia a todos quantos amam a sua vinda, porque a coroa da justiça está guardada para cada um de nós. E quando nós chegarmos na eternidade, queridos irmãos, além da nossa salvação, além da nossa eternidade com Jesus Cristo, ainda assim teremos presentes da parte de Deus, porque Deus é galardoador. Ou seja, nós precisamos viver as nossas vidas aqui voltados com os olhos para o céu, para a eternidade. Porque tudo aqui, queridos irmãos, é passageiro. E como eu costumo dizer, funerária não tem caminhão de mudança, caixão não tem gaveta para guardar as coisas. É só você lá dentro, já era, acabou. Aqui acabou. Você não vai levar sua casa, você não vai levar seu carro, você não vai levar seus brincos, você não vai levar suas bolsas da Gucci. As irmãs aí até queriam, né? Mas brincadeiras à parte, queridos irmãos, nós não vamos levar nada daqui, queridos. E aqui eu queria trazer para os irmãos. Quando sua esposa virar para você e falar assim, eu quero uma bolsa da Gucci, você fala, nós não vamos levar nada daqui. Mas brincadeiras à parte, queridos irmãos, é lógico que as irmãs merecem, né? É lógico que as irmãs querem, né? As irmãs merecem, tudo bem, de vez em quando, né? Tem um mimo aqui, tem um mimo ali, um morango do amor aqui, um morango do amor ali, né? Você pode tirar um pouquinho o escorpião do bolso, dar um morango do amor ali, né? Não precisa ser bolsa da Gucci, mas qual é a mensagem, queridos irmãos? É que nós não teremos a eternidade aqui, tudo aqui é passageiro. A nossa eternidade é com Cristo, mas como nós estamos vivendo a nossa vida aqui, queridos irmãos? Porque os nossos galardões na eternidade é o que importam. Eu não sei o que serão esses galardões. Eu não sei se será uma casa, uma mansão, eu não sei se vai ser um carro bonito lá, eu não sei o que vai ser, não importa. O que importa é que nós veremos Jesus Cristo, face a face. Mas, queridos, não importa o que nós teremos, nós teremos galardões. Mas o que mais importa é que nós estaremos com Jesus. O que mais importa é que nós estaremos nos alimentando com Jesus. O que mais importa é que nós estaremos louvando com Jesus. Que nós estaremos andando em ruas de ouro, porque é assim que a palavra nos diz. Nós estaremos na cidade dourada, porque é assim que a palavra nos diz. Nós estaremos sem choro, sem sofrimento, sem angústia, sem dor, sem morte, sem mais nada. Porque nós estaremos eternamente com Jesus.
E isso já é o suficiente para as nossas vidas, queridos irmãos. Mas para que nós possamos viver dessa maneira com o Senhor na eternidade, nós precisamos estar aqui, vivendo na expectativa da sua volta. Porque Jesus tem guardado para todos os quantos amam a sua vinda, para todos aqueles que esperam a sua vinda, a coroa da justiça. Onde traça nenhuma pode correr, onde ladrão nenhum pode roubar, e nós estaremos com Jesus Cristo, com a nossa coroa da justiça. Nós estaremos lá e glorificaremos a Jesus Cristo. Nós estaremos lá e louvaremos ao Senhor, porque Ele nos trouxe a salvação. E nada mais vai importar. As coisas deste mundo perecerão e serão queimadas pelo fogo. Nada continuará de pé. Não sobrará pedra sobre pedra. Mas na nova criação que Deus tem, virá algo maravilhoso e extraordinário para todos aqueles que amam a sua vinda. Jesus está voltando. Como está o nosso coração?